Olá pessoal, como eu havia prometido já, vou explicar aqui um pouquinho o procedimento alternativo aí, né, nesse momento nosso aí de concepção ainda de projeto, né, no caso aí especificamente o projeto Retrofit, né. Então eu tinha falado na aula anterior que eu ia falar um pouquinho sobre perspectiva, né, a perspectiva isométrica, tá, que é uma perspectiva oblíqua, né. Então eu vou usar aqui, no meu caso, eu vou usar aqui a escala 1 para 125 e eu vou iniciar agora. Então, ao invés de você desenhar ortogonal, né, como você desenharia um retângulo, né, então vamos imaginar o nosso retângulo do nosso terreno, né, eu pego aqui o meu esquadro, né, 90, 30 e 60 graus, e eu acho um ponto aqui, ó. E eu vou marcar aqui os meus 8 metros. A perspectiva, a axonometria, melhor dizendo, né? A axonometria isométrica é das mais simples, né? 8 metros aqui. De todas as que existem por aí, né? Das oblíquas, ortogonais, lineares ou cônicas, né? Ela é a mais simples. Então eu tenho 8 aqui e eu marco exatamente o tamanho que é o meu terreno, que são, no caso, os 22 e 28, que está ali. Tá? Como eu usei aqui 30 e 30, todas as outras linhas que na planta ortogonal seriam paralelas com essa, aqui segue o mesmo modelo. Elas vão sempre seguir paralelas com essa. Então, se eu vou traçar aquela linha lá, aquela linha paralela aqui, ela precisa ser assim. Essa é a linha paralela ali. Ok? E aqui tem 8. Se eu pego o meu esquadro aqui de novo, e eu venho com ela aqui, ó. Então, o princípio dessa perspectiva, que eu estou tentando explicar para vocês aí, mesmo vocês ainda não tendo essa disciplina, né? Nesse semestre, nem no anterior tiveram ainda, só terão no próximo semestre, mostrar um pouco uma possibilidade que nós temos. Olha, aqui tem os 22, aqui também tem os 22, essa linha é paralela com essa, porque eu estou usando o esquadro de 30, 30 e 30, 30 e 30, né? Então, a isometria, que é a axonometria isométrica, a iso é igualdade de ângulos, então é 30 e 30. E tanto no eixo x, y, eu não tenho nenhum tipo de ajuste para fazer, né? Então, se é 22, a gente marca exatamente a medida que tem aqui. Se é 8, eu marco exatamente a medida 8 aqui, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, vou continuar aqui, eu tenho aquela muretinha, né? Aqui aquele meu corredor, aqui é o corredor, vou tracejar aqui, vou usar uma outra que talvez vocês não estejam enxergando. Isso aqui é como se fosse aquela parede que eu preciso manter, né? Essa outra aqui é a parede que eu preciso mantê-la, né? Ela aqui tem os caixilhos, enfim. Eu estou fazendo dessa maneira porque eu estou no vídeo, né, pessoal? Então eu tenho que correr um pouquinho aqui com algumas coisas, né? Então estou exemplificando como se eu fosse fazer a planta, fazê-la no sentido isométrico, certo? Bom, qual a vantagem disso? A vantagem dessa isometria é eu poder fazer, lembra estou afastando aqui o meu 1 metro para um lado, seguindo aqui, ó, sempre, né?
Tenho os 8 aqui, então eu vou fazer aquele meu 1 metro aqui, eu vou pôr meu outro 1 metro aqui e vou traçar as linhas aqui, ó. Traço uma linha aqui, sempre ela está paralela, eu estou correndo com ele aqui, né? No sentido aqui, ó, apoiado aqui embaixo. Eu tenho isso, e o meu 1 metro para cá também. É isso aqui, ó. Né? Então, eu teria como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse isso aqui. Né? Os meus limites, então. Eu tenho aqui o meu terreno, esse aqui é o meu 1 metro. Né? Bom, mas onde eu coloco a altura nessa minha isometria? Eu vou para as minhas alturas agora. Se esse aqui é o furo, né, onde eu posso afundar, e aqui é 2,70, eu vou marcar aqui, ó, os 2,70, que seria uma linha por aqui, ó. E eu teria isso aqui, ó. Só estou usando. Pode parecer complicado, mas vocês podem acreditar. De todas as perspectivas que existe, essa é seguramente a mais simples. A militar é mais complicada, a cavaleira é mais complicada, a dimétrica, a trimétrica, a cônica, linear também, com 1 ponto ou com 2 pontos. Né? Então, o que acontece aqui? Vamos voltar para aquele meu estudo da aula anterior. Né? Então, eu tenho aqui, ó, esse piso amarelo, né? Os limites do meu terreno são esses aqui, e eu estou aproveitando tudo que me foi possível lá do meu limite, né? Que é aquele meu 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro da parede para dentro, que foi o que fiz aqui, ó. Né? Só que aqui já está com no modo, vamos dizer, no modo da axonometria, né? Onde o meu piso é esse aqui, ó. Vou pintar o piso aqui, ó. Esse é o meu piso. Muito bem. Esse piso aqui é esse piso aqui, né? Só que aqui está em amarelo, aqui está num outro tom, sem problemas. É mais para que vocês compreendam. O que eu defini aqui? Né? Então eu posso continuar, né, com essa ideia, com esse meu esboço, ok? Agora já com algumas medidas. Né? Qual a vantagem de fazer neste modo aqui? A gente começar a compreender um pouco essa coisa das 3 dimensões. Então, continuando com os meus ângulos, né, por aqui, né, eu defini ali que poderia ter um banheiro, um depósito, né, então que eu posso ocupar aqui cerca de 1,5 metro a 2 metros aqui, eu faço uma faixa aqui, eu construo alguma coisa. Então, eu posso pegar aqui, ó, né, entre 1,5 metro a 2 metros aqui, tá certo? Eu tenho o quê? Eu tenho uma parede que está fazendo isso aqui, ó, paralela com aquela. Né? Ela sobe aqui essa parede, ok? Todo mundo pode fazer isso com os esquadros, sem nenhum problema, tá? Então, eu posso vir com isso aqui, essa é a minha parede lá em cima, tá certo? Eu estou dividindo ela aqui, ó, que ela vai estar lá embaixo, e aqui eu tenho acabo tendo aqui a minha porta de entrada para esse compartimento. Aqui é o canto, eu posso ter aqui a outra porta de entrada para o meu depósito, tá certo? Entendam, aqui é como se fosse o piso, que eu não estou cortando, e aqui é a parede que eu estou cortando. Então, sei lá, eu tenho quadros aqui, né? Posso ter quadros aqui, né? Posso ter cavaletes aqui,
cara tá trabalhando aqui, né? Deixa eu pôr uma escala humana aqui para todo mundo entender o que eu estou fazendo. 1,70, né? Cuidado, porque eu estou numa escala muito pequenininha, então esse sujeito está aqui embaixo, né? E eu tenho todo esse espaço aqui, que no caso aqui é quase que 5,60, quase isso, né? Que está me dando aqui pelos... Aqui está chegando a 18 na minha escala, né? 18, né? Recuando aqui um metro e pouquinho, um metro e pouquinho, vou chegar a 18. Então, este piso todo aqui, eu posso trabalhar com ele. Bom, como é que se continuaria aí? Eu não terminei essa parte, mas como é que eu continuaria o próximo piso, né? Então, o próximo piso, que está neste nível aqui, né? Você pode definir que ele vai ter 3,5 de pé direito, né? O andar de cima, continua trabalhando com as paralelas. Você pode definir que o teu piso térreo ele não tem esse furo todo, né? Quer dizer, eu estou usando o meu subsolo aqui, né? Mas o meu piso de cima ele não é dessa maneira, né? Eu não vou usar esse rasgo todo aqui. No esquema que eu tinha feito, eu uso todo o meu subsolo, mas a parte do meu térreo eu tinha comentado que eu inclusive abriria isso aqui, não só 1 metro, mas eu usaria mais, né? Para que isso passe a não ser só uma circulação, mas passe a ser uma área com um certo conforto, que eu possa fazer exposições e pessoas transitarem por aqui ou por ali. Então eu abriria isso entre 1,5 m, 1,80 m, enfim, diminuindo um pouco esse vazio aqui, né? Essa parte aqui eu transformaria isso de certa maneira em algo que pudesse ser algo mais público, né? Garantindo aí um pouco aquela coisa da fruição, né? E da minha fachada ativa, certo? Então eu vou prosseguir aqui, né? Então isso continua sendo a parte de baixo aqui. Agora sim, com amarelo, eu não tinha achado a canetinha, tá? Então essa parte aqui amarela é essa daqui, ó. Tá? Exatamente. Só que aqui com medidas. Só que com medidas isométricas, usando 30 e 30. 30 e 30. E subindo com as alturas que eu preciso. Então aqui, ó. 2,70 tá aqui, ó. Ok? Ó, com o pé direito aqui, ó. Pé direito aqui, ó, 2,70, que é o que eu afundei. Tá? Então as medidas, por isso essa perspectiva é a mais simples de todas, né? Porque tanto x, y ou o z, eu uso exatamente a medida que me é dada em planta, que me é permitido, tá? E só que com a diferença de que aqui eu enxergo 2 dimensões. O meu corte eu também só enxergo 2 dimensões. A perspectiva isométrica, a axonometria isométrica, me permite ver 3 dimensões. E aí eu fiz um esquema em que eu dividi essa isometria. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, que é uma alternativa que eu vislumbrei aqui, né, nos meus estudos aqui, na ânsia de poder levar para vocês algum instrumental que pudesse ajudar vocês. E para fazer isso que eu fiz e que vocês vão ver a seguir, como eu estou trabalhando com sulfite, gramatura 75, né, ele por vezes ele é muito molinho, né? Então, o que eu precisei fazer várias vezes aqui para poder estruturar os meus papéis que vocês vão ver a seguir aqui, né? Eu precisei reforçar um pouco. E como é que eu fiz isso? Foi uma coisa muito caseira aqui, simples. Eu simplesmente fiz alguns rolinhos como este aqui, né? Fixei isso aqui. Vim com outro papel
assim. Eu fixei ele aqui e isso já começou a me dar uma certa rigidez. Foi o que eu fiz aqui para vocês verem os meus próximos passos aqui com relação a essa alternativa de se fazer uma perspectiva isométrica, né? Se valendo aí dessa coisa de poder ler 3 dimensões, né? Então, lembram do meu térreo, que é esse abóbora aqui com um furo no meio? Tá ele desenhado aqui. E aí o que eu fiz? Fiz o furo aqui centralizado. Com tal sorte que quando eu ponho um sobre o outro, eu começo a ter aqui um tipo de isometria, né? Aqui no caso eu vou fazer a isometria fechada, né? Um piso sobre o outro, tá certo? Então, embaixo eu tenho este piso e em cima eu tenho este outro piso aqui. Então, começo a projetar os cheios e os vazios, onde o meu cheio é essa área aqui, ó, né? Que é uma área que eu defini aqui nesse primeiro croquis, tá certo? Como sendo aqui a minha galeria, né? E lá embaixo, podendo ser a extensão da minha galeria, né? Vez ou outra, aquela galeria que está lá embaixo pode tomar como sendo, talvez, porque não, um ateliê, né? Bom, esse ponto aqui, ó, tá bem no ponto do terreno que está lá embaixo, que é esse ponto aqui, ó, ipsis litteris, tá? Como aquele ponto aqui, ó, é aquele ali, ó, tá? Senão a perspectiva fica totalmente equivocada. Bom, para fazer o andar de cima, vamos primeiro recordar como que era o andar de cima. Esse era o andar de cima. Em que parte aqui poderia ser a casa dele e essa daqui poderia ser o ateliê dele, né? Um ateliê provisório que ele pode vir aqui para baixo, né? Então, o que fizemos? Aqui. Eu desenhei na isometria e cortei o que precisa ser cortado, que é o meu vazio, né? E aqui eu vou posicionar ele exatamente no pé direito que eu defini, que são 3,5 aqui, ó. 3,5 aqui, 3,5 aqui, 3,5 aqui, né? Então, eu posicionando, lembrando que, lembra da estrutura, ó, a estrutura aqui, ó, porque senão isso fica muito molinho, tá vendo? Olha, eu estruturei isso aqui tudo, aqui, e para eu fixar isso aqui agora, eu fiz outros 2 rolinhos aqui, ó, só para poder demonstrar aqui para vocês e isso não ficar tão solto. Então, vou com esse ponto aqui, ó, no meu 3,5, vou com esse ponto aqui, ó, no meu 3,5, ali no meu 3,5 e pronto. Vou fixar ele aqui, ó. Então, estou projetando cheios e estou projetando vazios, né? Um vazio quase sobre o outro, né? Este piso aqui, embaixo, é menor do que a moradia. Então, aqui na hora de já ir aqui para um certo detalhamento, mesmo isométrico, eu defini, né, que este piso aqui, ó, que pode ter 4 metros, ele seria diferente do da casa. Da casa precisa ter quase 5, né? Deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui uns 5,5 aqui na casa. Ok? Coloquei uns 5,5 aqui, né? Aqui eu estou usando exatamente 8, né? Por que eu estou usando 8 aqui e não menos, aqueles 60 que vocês estão preocupados aí com 60 centímetros, né? Como aqui está nos 3,5 metros de altura e a minha parede tem 4,65,
laje aqui, o que vai acontecer? Ela vai tocar por trás da minha parede. Eu não vou ver isso aqui, de quem está de fora olhando. Então não tem interferência nenhuma, tá? Então, isto aqui é o meu nível 0, neste caso aqui, e este nível aqui é o nível 3,5. Eu não estou lançando aqui a circulação para não dificultar a vida, nem a minha e nem a de vocês, tá? Mas assim, a minha circulação, eu tentaria desenvolvê-la nesse ponto aqui, como vocês viram, né? E aquela circulação para o artista, para ele ir direto para a casa dele, eu resolveria ela nessa ponta aqui, ó, que por acaso é esse vazio aqui, ó, ok? Esse corredor aqui eu também aumentei, então veja, estou tentando explicar o meu procedimento, né? Aqui tem lá o meu 1 metro, 1,20 m, que seja, né? Aqui, isso já tem quase 2. E aqui, eu coloquei 3. Então, se eu fizesse um corte transversal, né, essas minhas passarelas aqui de um ponto a outro, ela seria maior lá em cima de 3, depois diminui para 2, depois passa a ser só 1 metro. Ok? Então, vim com ela aqui, ó. Tá certo? Então, eu estou nesse piso aqui, ó. Ateliê. Eu tenho um ateliê. Eu tenho aqui já uma parte que é a cozinha. Isso aqui é o bloco do sanitário, né? E aqui já é a casa dele. Eu cheguei, estou aqui na sala, pode ter a cama. Enfim, isso pode ser como se fosse realmente um loft, né? Não entrei no detalhe, né? Mas isso aqui depois eu posso ter aqui um fechamento, uma porta de vidro que corre, que me garante aqui uma coisa translúcida, não há problema, né? Nesse momento, isto aqui pode ser extremamente privativo, mas ele também pode ser público, né? Porque o acesso vai dar aqui. Eu não estou colocando aqui a circulação, senão ia fechar demais aqui esse ambiente. Ok? Bom, então aqui, 3,5, que é o meu piso a piso aqui, né? Tá, 3,5 aqui. E aí, em cima desse piso, que é este, eu estou indo com um terraço. E aí o que acontece? No desenvolvimento da isometria desse terraço, que eu estou procurando ele aqui enquanto eu falo com vocês, me surgiu a ideia, porque esse aqui era o terraço, né? Por que a casa precisa estar com o pé direito super alto? Eu não posso manter a casa, que é esse aqui, com o mesmo pé direito que estava o lado de lá. E se eu tenho aqui um terraço, por que eu não posso ter um terraço do lado de cá? Então, né, isso também me ocorreu. Novamente, estou mostrando aqui as costas para vocês verem como isso foi estruturado, né, para não ficar tão moloide, né? E eu estou com umas partes fixas aqui, para poder fixar aqui e demonstrar para vocês. Então, o meu próximo pé direito, que é o da casa, eu estou marcando aqui a possibilidade de ser 3 metros, 3 e pouquinho, né? Que seria alguma coisa por aqui. É isso aqui, ó. É isso aqui. Então eu começo agora. Piso sobre piso, né? Piso sobre piso. Se eu não tivesse com a rua aqui, daria para ver também o piso lá de baixo, né? Quem sabe numa próxima oportunidade eu mostro isso. Por enquanto está tudo escancarado, como se fosse a minha maquetinha física, em que eu tiro a parte frontal para eu poder enxergar, né, esses meus cheios e esses meus vazios. Tá certo? E aí, então, esse terraço aqui, ó, eu estou estendendo ele para cá. E só na área aqui, ó, do que seria o vazio,
da casa ateliê, eu estou trabalhando também toda estruturada, tá vendo? Eu estou trabalhando aqui com uma zenital. Com uma zenital, que no caso, a gente sabe aqui que para lá está a Serra do Itapetí, para lá está o norte, portanto, as costas aqui do shed é que, né, o meu shed aqui está voltado para sul, né? Então, nesse esquema aqui nosso, o nosso norte ele está apontando para lá, né? Esse aqui é o meu norte, ok? Para cá é o meu leste, lá é o meu oeste e para cá é o sul. Portanto, essa caixilharia que está aqui, do shed, só vai receber luz, né? Não vai receber sol nenhum, certo? Vocês estão vendo esses dentinhos aqui, ó? Eu fiz aqui, mas depois não cortei, né? Eu precisaria cortar isso aqui. Eu estou cortando isso aqui e esse piso eu faria a mesma coisa. Faria um corte aqui e um corte aqui. Acabei não terminando. Faria um corte aqui, porque na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou pretendendo fazer um fechamento aqui, que seria assim. Vamos ver se vai dar certo isso. Esse fechamento, deixa eu ver aqui. Acho melhor vir com a parede aqui. Essa é a parede, também toda estruturadinha, né? Fiz até alguns furos aqui do meu caixilho, né? Desenhei ela 30-30, com a altura lá dos 4,65, né? Com as medidas, né, direitinho aqui, tá certo? E vou colocar ela aqui, ó. Aqui. Então, aqui já dá para perceber que esse piso está mais baixo do que o topo dessa parede. Porém, essa laje está mais alta, mas ela está alinhada, né? Aqui eu faria um fechamento em vidro, para não confundir materiais, né? E garantir muita luz aqui para o ambiente da casa dele, né? Que é isso aqui, ó. Ainda bem que essa videoaula talvez sirva mais para vocês do que para qualquer outra pessoa que assista, né? Eu estou com essa possibilidade aqui, ó. Esse aqui teria que vir um pouquinho mais para cá. E esse aqui. Então, eu fecho aqui com caixilho, né? Fecho com caixilharia. Isso aqui seriam placas que em planta, elas teriam um alinhamento assim, ó. Esse é o alinhamento dessas placas aqui, né? Onde aqui é a placa. Essa é a placa, né? E
aqui é o meu vidro. Novamente, nesse caso aqui, o meu norte está para lá, ou seja, esses vidros aqui estão para sul, garantindo aqui luz para o ateliê, para a galeria, para o meu vazio, até para dentro da casa. Tá? Essas placas poderiam ser placas, uma tela perfurada, poderia ter cor, poderia ser um painel, ele pode eventualmente, né, fixar coisas aqui, né, uma promoção de uma comunicação visual aí, né, como se fossem algumas telas, alguns trabalhos, né, podendo isto, né, ter aí uma identidade que possa fazer com que a pessoa se reporte ao uso desse edifício, né, por esse estereótipo, né, por essa referência visual. Tá? Aqui não foi desenhado, né, mas eu seguramente colocaria aqui uma marquise, né, avançando aqui a calçada, cerca de 40 a 60 centímetros, no máximo aí 1 metro, se a prefeitura permitisse. Essa marquise poderia ser algo muito leve, né, em vidro, uma estrutura leve, né, algo que pudesse estar preso nessas placas, tá certo? Né? Essa porta que está ali mais alta, eu resolveria ela com uma rampa. Eu resolveria ela assim: portão abrindo para fora, só subo, entro aqui, ingresso aqui. Tá? Lá em planta, tá muito pequenininho isso, né? Mas o que eu faria, né? Subir com a rampa, cheguei num patamar, lá é o jardim, né? Aqui eu colocaria aqui um anteparo, né? Que eu já falei para vocês que pode até ser a continuação de uma exposição, enfim, né? Esse anteparo, ele tem aqui um patamar na mesma altura desse aqui de fora, de tal sorte que desse patamar para cá eu ponho uma rampa e desço. E desse patamar eu sigo e subo na minha escada, chegando no piso lá superior, né? Então isso eu já pensei aqui quando eu fiz isso, para a pessoa não ter que descer novamente, né? E então, dessa etapa, que foi aí um primeiro, já um pouquinho depois de um brainstorm que fizemos aqui, isso já é uma solução, buscando aí uma solução. Isto tem uma escala, não foi aleatório, né? Isso aqui está na 1 para 250, tá certo? Esses estudinhos aqui, né? Desse estudo, que já é uma segunda etapa, vim para este aqui, que aqui é a terceira etapa, e daqui eu iria para uma quarta etapa, ou seja, tentar passar essas coisas aqui, desenvolver as plantas e os cortes, sempre com olhar nesse modelinho aqui, que eu acho que ficou super interessante, né? A gente poder desconstruir aqui esse artefato proposto, né? Desconstruí-lo através do uso de uma técnica simples, que é a isometria, né? Em que eu estou explodindo essa isometria, estou abrindo ela aqui, ó, tá certo? Cobertura é essa, parte por parte, como se fosse um brinquedo que eu compro de montar e de desmontar, né? Esse tipo de artifício, né? de técnica, né? Geralmente você vê esse tipo de técnica da isometria explodida em várias revistas, né? Se apresentando projetos dessa forma, né? Só que a diferença é que
no projeto da revista, ao invés de você respeitar exatamente o tamanho que tem de pé direito, ele estoura assim, ó, mostrando que tem um piso, esse piso está em cima deste, e aí ele estoura, põe esse aqui lá em cima, mostrando que esse está em cima desse, que está em cima desse, né? Aqui eu não tenho mais como, mas assim, essa cobertura estaria lá no alto, tá certo? E aqui eu não tenho como tirar, mas assim, esse piso aqui de baixo estaria aqui para baixo. Então você explode a sua perspectiva, né? Mostrando o primeiro piso, segundo piso, terceiro, quarto, até a cobertura. Podendo, inclusive, explodir os fechamentos, né? Então, você demonstra que esse fechamento, aqui na lateral, ele se junta neste aqui, ó, certo? E que finalmente esse aqui, ó, é o final, ok? Espero aí ter colaborado de alguma maneira com vocês, né? Não é que não dê trabalho, isso dá um pouquinho de trabalho, né? Tem que usar um pouco da criatividade aí para saber como é que estrutura as coisas, como é que fixa, né? Mas é um meio, um modo que ajuda muito você, né, quem tem aí mais dificuldade de compreender o próprio artefato que está se criando, né, poder compreender melhor o que está propondo aí, né, num momento que não se tem muito material aí para trabalhar, né, certo? É mais rápido do que a maquete, com certeza, né? Ok? Então, espero que vocês tenham aí curtido. E é isso, a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço.